Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Em 2025, a Câmara Municipal de Campos trabalhou diariamente para representar você. Dedicação transformada em ações, melhoria dos serviços e desenvolvimento para a nossa cidade. Com um legislativo comprometido com o bem-estar do nosso povo, fechamos 2025 cumprindo com o nosso papel, com responsabilidade e transparência. E em 2026, o trabalho continua e seguimos contando com você, cidadão. Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, diálogo para avançar. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Venha para o maior evento da Engenharia, Agronomia e Geociências do Rio de Janeiro, o CREA Aqui. 19 de março, às 8 horas, no Armazém 3 do Pier Mauá. CREA Aqui. Tem tecnologia, tem CREA. A Unimed Campos está cuidando ainda melhor do seu coração. O espaço Viver Bem Cardiologia foi pensado para oferecer um atendimento cardiológico especializado, além de exames como eletrocardiograma, mapa, teste ergométrico e outros. A unidade fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 418 Pelinca. E você pode fazer seu agendamento pelo telefone 22 3513 1498. Unimed Campos. Pode contar. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe. É da Folha. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 12 de março de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV e também pelos aplicativos. O aplicativo da rádio Folha FM aí no seu smartphone, pode baixar, é levinho. Também os aplicativos de rádio, pela Alexa, ouvir Folha FM, é só dar o comando e curtir toda a nossa programação. Este é o Folha no Ar, eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa esta edição de hoje com as principais informações. A gente começa sempre com a previsão do tempo e está chovendo agora aqui na área central do município. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo chuvoso, com máxima de 30, mínima de 23. E quanto à questão da chuva, só conferir aqui o volume e os horários previstos. Isso mesmo, agora pela manhã, muita chuva, 9 milímetros a 10, e principalmente depois de meio-dia, chove um pouco mais, mas agora aqui na área central, né, tá caindo uma garoa praticamente. Faz neste momento 24 graus aqui no centro. Programa de hoje com o Everton Everton Luna na bancada. Temos o prazer de receber aqui o Matheus Henriques, que é empresário e presidente do Sindicato dos Ceramistas de Campos, da indústria de cerâmicas de Campos, né, para a gente conversar sobre esse gigantesco polo
de produção de tijolos aqui da nossa cidade e um dos mais importantes do país. Vamos fazer um raio-x aqui de como é que está a produção. Eu há muito tempo acompanho, desde o nosso querido Amaro da Conceição, a quem a gente manda aqui um abraço carinhoso, um dos maiores sanfoneiros aqui você sabe, porque é verdade que todo presidente de sindicato tem que saber tocar sanfona, ô Matheus? Você sabe tocar sanfona? Gostaria. Rapaz, aquele bicho é difícil para nada. Então fica aqui o registro logo. Mas vamos falar sobre números, vamos falar sobre desenvolvimento, avanço, melhoria, sobre dificuldades do setor também. Vamos falar sobre a RJ 238, a polêmica obra na Estrada dos Ceramistas, que na minha leiguice é até hoje a única estrada do planeta que não pode ter pare e siga, ou que não pôde ter pare e siga. Enfim, foi um período complicado, ainda está num período complicado, porque ela não foi reaberta, e a gente quer entender esse impacto. E claro, vamos falar sobre os números do setor. Hoje são 113 cerâmicas ativas, 113 cerâmicas produzindo cerca de 1.800.000 tijolos por dia, o que dá aí um montante de 20 e poucos milhões de reais por mês, circulando nessas indústrias aqui da nossa Baixada, com em torno de 3.500 empregos. Aproximadamente. A gente vai saber mais detalhes desses números. Vamos falar sobre logísticas, os custos, né? Tem a questão do gás que veio, mas parece que fica muito caro, não vale a pena, é melhor a biomassa, né? A lenha, sobre regularização ambiental, enfim. E depois a gente fala também sobre as concorrências aos materiais alternativos e outros polos de produção aqui, tanto do estado quanto de Minas e do Espírito Santo. Por fim, a gente fala da Estrada dos Ceramistas. Matheus, obrigado já pela sua presença. Deixa só a gente passar aqui pelo portal folha1.com.br, atualizar algumas informações e a gente já começa esse bate-papo aqui. São 7h14 em Campos. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, com a Unimed Campos você pode contar. Também Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. 7h15 em Campos. Nas manchetes de hoje do portal Folha 1, as pesquisas de ontem, hoje, feitas aqui pelo Aloysio Abreu Barbosa, em destaque também no portal Folha 1, para você acompanhar na íntegra. E agora aqui os destaques. Paes lidera a governador com ruas em segundo. E a eleição segue aberta. Nesta quarta-feira, há exatos 6 meses e 24 dias, que foi ontem a publicação, né, da urna de 4 de outubro, finalmente foi divulgada uma pesquisa do Instituto de Credibilidade a governador do Rio de Janeiro, e traz aí o Eduardo Paes mantendo a sua vantagem ainda nessa corrida eleitoral. Nova sessão no TSE pode frustrar plano de Castro para evitar cassação. Após Carmen Lúcia, Nunes Marques será o próximo a votar no caso Ceperge. Castro lidera senador, seguido de Crivella, Pimentel e Benedita. Atual governador Cláudio Castro, do PL, lidera a corrida por uma das cadeiras ao Senado. Este ano vamos votar em 2 candidatos, né, ao Senado. São 2 vagas este ano. Mais uma pesquisa, agora mais 2, né? A Quaest e Ideia. Flávio Bolsonaro cresce em empate exato e técnico com Lula ao segundo turno. Flávio cresceu nas intenções de voto nos últimos dias. Nesse ano, inclusive, há um crescimento aí significativo do Flávio Bolsonaro.
e empatando, inclusive, agora não só tecnicamente, descontando aqueles percentuais utilizados por cada instituto, uns usam 2, 1,5, outros 3, mas aquela margem de erro, mas não só dentro da margem de erro, ele empata também dentro do número exato, que tem outro significado também importante isso. Radmed tem prejuízos com equipamentos queimados por picos de energia. Assim como a gente, a Radmed também usa equipamentos de última geração. E assim como a gente, né, sofre aí com essa péssima qualidade de atendimento nos serviços da nossa gloriosa Enel. Ontem mesmo, foi ontem, né? Eu postava aqui pela manhã um cabo daquele de 13.800 volts de alta tensão que no centro, aqui atrás do batalhão, se rompeu, foi anteontem. Se rompeu. Da última vez que a gente teve registro de um cabo que rompeu assim, matou 2 em Guarulhos, lembra? 2 trabalhadores também. E ontem estava ali, colocando fogo na água. Então, não é por acaso que se rompe, né, assim, com tanta frequência. Não, uma vez ou outra, é claro que pode acontecer. É evidente aí a falta de manutenção. E para fechar aqui, em visita à Folha, representantes do Porto falam sobre investimentos. Projeto de Vladimir quer acabar com distorção de salário dos aposentados. Tem aposentado da Previcampos que ganha menos de um salário mínimo. Ainda, acusado de estuprar a própria filha é preso em Campos. Castro pode deixar o cargo no dia 23 e movimenta nomes ao mandato tampão. Só para fechar, tem 2 situações. Se Castro deixar o cargo, se afastar, vai ser preciso uma eleição indireta. Se ele for cassado, aí vai ser uma eleição direta. Ou seja, nós, eleitores do estado do Rio, Fluminense, vamos ter que votar para governador, se ele for cassado. Então, são 2 vertentes. Obrigado, Matheus. E aí fica essa coisa. O eleitor fluminense, né, vai ter que ir às urnas caso ele seja, né, cassado nesse ou em outra situação, mas a princípio o processo que está sendo analisado pelo TSE volta a ser julgado nos dias 24 e, se preciso, dia 25. Ele já está perdendo de 2-0, são 7 ministros, então tem 5 votos. Ele pode reverter essa situação, 4-3, 5-2, tem 5 para votar, depende. Mas a relatora do processo já votou contra, né, já tem um segundo voto contra também, o que dá, aí sim, uma outra situação também. O mesmo acontece com o presidente da LERJ, que ele está também nesse processo, o Rodrigo Bacelar, que, se Cláudio Castro for condenado, provavelmente ele será também, e o próprio vice também, Pampolha, está nesse processo porque era um processo de chapa e de abuso de poder econômico na eleição, não na administração, na eleição. E os 3 estariam nesse processo. Quem faz essa cobertura aqui no grupo é o Everton, e a gente faz aqui pela rádio, estamos acompanhando essa situação. Daqui a pouco você fala, se eu só acabar aqui que já são 7h20, senão eu levo a medalha aqui de Jefinho e já viu. Litoral Fluminense com previsão de ressaca para hoje à noite, acúmulo de lixo no mercado, e aqui até que enfim, Toffoli se declara suspeito para analisar instalações da CPI do Banco Master. Acho que é difícil hoje um brasileiro que não esteja acompanhando, ou pelo menos não tenha algum tipo de informação sobre o Banco Master, porque não tem um setor ou uma classe social que não esteja envolvida nesse processo. Eu estava assustado com o aniversário que ele bancou para a filha, gastou cerca de 15 milhões para o aniversário da menina, e fui descobrir agora, só numa festinha de 200 milhões e uma degustação de uísque na Inglaterra, 3 milhões de reais, inclusive com a presença do Toffoli, com a presença do seu Alexandre de Moraes, com mais outros tantos, né? Aliás,
Está mais fácil falar quem é que não está envolvido nesse processo do Banco Master. Inclusive, o governador do estado do Rio também tem parte nesse processo por ter aplicado ali boa parte, quase R$1 bilhão do Fundo Previdenciário dos Servidores do Estado na compra de títulos podres sem um fundo garantidor, sem nada. Tipo assim, você está comprando esse carro velho aí, não te garanto nada. E aí foi, mal comparando, né? 7h22, vamos falar de desenvolvimento, de crescimento, gosto de falar de geração de emprego, e é que a gente tem hoje aqui um importantíssimo setor, não só para Campos. Eu estava conversando com ele, será que agora vai ter um movimento de... Sempre tem, né? O pessoal leva... E aqui eu tenho 2 da Baixada hoje, o Everton é de Goitacazes, né? O nosso Matheus Henriques, empresário e presidente do Sindicato da Indústria de Cerâmicas de Campos, naturalmente da Baixada. E se essa Baixada resolver se emancipar de Campos? O petróleo e gás, o parque cerâmico, produção agrícola, agropecuária e o pescado. Aí a gente quebra. Matheus, bom dia, bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui no Folha no Ar. Bom dia, Nogueira, bom dia, Everton, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. É um prazer estar aqui presente para a gente bater esse papo, falar um pouquinho do nosso setor tão importante para a nossa cidade. Sim, não tenha dúvida. São números que eu falei aqui, eu repito, 113 cerâmicas ativas, cerca de 1.800.000 aproximadamente unidades de tijolos por dia, que dá então, se levar em conta os 30 dias, dá aí 50 milhões de tijolos por mês, com mais de 3 mil, né, trabalhadores. Diretos. E aí, se você for a Goitacazes é uma cidade, e a gente estava comparando aqui uma informação sua, a Baixada, por exemplo, Goitacazes, maior que Carapebus. Né? Não só em número de habitantes, mas como também de arrecadação, de movimentação financeira. Com certeza. Goitacazes é conhecido como a capital da Baixada, né? Tudo acontece ali em Goitacazes, temos a presença de bancos, todo o comércio é muito forte ali na região de Goitacazes. A pessoa quer entender o processo, vai para lá. Você vai lá sábado de manhã, em Goitacazes. É um formigueiro. Todo mundo comprando, movimentando, porque as cerâmicas têm um pagamento semanal, não é isso? A maioria? A sua grande maioria é um pagamento semanal. E aí é aquela coisa, injeta o dinheiro vivo ali naquela região. Sem contar as outras localidades ainda, que tem lá os seus comércio, microcomércio, você vai para Tocos, você vai para Poço Gordo, cada um tem o seu... Né, é importante, quando a gente fala sobre economia, no setor cerâmico, nós atendemos todo o estado do Rio, todo o estado do Espírito Santo, um pouquinho do sul da Bahia, um pouquinho de São Paulo, um pouquinho de Minas também. Então, esse dinheiro vem de fora para dentro. Então, o que é mais importante ainda, o dinheiro está sendo trazido de fora para cá e é movimentado aqui dentro da cidade. Não tenha dúvida, é o tal do dinheiro novo, é o tal do dinheiro extra óleo e gás, né, que a gente fala, né? Enfim, meu caro Everton, vamos falar muito sobre isso aí, e aí lá é sua praia, né? Eu só dou um admitido aqui que você, inclusive, é filho de ceramista. Eu soube aqui boa parte da sua vida hoje. Inclusive um negócio de apelido, umas coisas aí, mas deixa isso para a hora certa. Bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença, é importante, sempre bom contar com você aqui. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto, bom dia, Matheus, sempre bom estar junto. Né, eu sou de Goitacazes, minha família tem tradição, né, no setor. Meu avô é fundador do sindicato, junto com outros pares, o pai do Matheus. Então, assim, é uma realidade que eu conheço bastante da mesa da minha casa, né. Meu pai, a vida toda na cerâmica, e hoje a gente está aqui para entender, para fazer os outros entenderem a importância desse setor para a cidade, para o estado e para a Baixada Campista, né, que é a grande receptora desse dinheiro novo que as cerâmicas trazem. Você já fez tijolo? Você já trabalhou? Já foi oleiro? Já, oleiro, né? Quem faz tijolo é o quê? Oleiro? Ou não?
Oleiro tá mais ligado à área de vaso. De artesanato. Artesanato. Né? Eu trabalhei na cerâmica 10 anos, mano. 10 anos? 10 anos. Então você sabe fazer tijolo. Aí é outra questão. Você trabalhou no escritório, nem sujava o pé naquela poeira. Não, só a historinha rapidinho. Eu tenho fogão a lenha, as coisas todas da roça. Falei, Nildo, tô precisando de uma madeira aqui para fazer lenha. Esse negócio de comprar madeira aqui, não dá não, comprar lenha. Põe lá, fala com o Leandro. Aí fui lá, levei um filho meu, rapaz, tava nesse invernada, não chove. E no entorno dos fornos ali, devia ter uma camada mais ou menos. Um talco, né, de poeira. Um palmo de poeira, mas, gente, é um negócio impressionante. Você pisa, parece que tá pisando na nuvem. Aí afunda. O moleque foi com tênis, velho. Teve que jogar o tênis fora. Muito legal. Mas é uma vida lutada, sofrida. Ali não tem. É artesanal a produção, né? Aliás, nós vamos falar sobre isso. Mas a casa. O assunto é seu, hoje fica à vontade. O setor cerâmico, né, vem num trabalho aí de 50, 60 anos já, e os antigos dizem, né, que o setor era mais fácil na década de 70, na década de 80, o mercado era melhor, o valor era melhor, e hoje você que é a nova geração dos ceramistas, né, quais são os desafios que você observa de hoje para frente, para os próximos 10, 20 anos? Então, Everton, hoje o maior desafio que eu vejo do setor cerâmico são os novos entrantes. Nós temos a concorrência de outros produtos que não existiam nessa época que você acabou de falar, nos anos 70, nos anos 80. Hoje a gente tem o cimento, que é muito forte. A gente tem o drywall, que também é muito forte, o gesso, o isopor. Então são vários novos produtos que vão entrando no setor da construção civil que fazem com que o nosso setor seja impactado. Existe essa concorrência muito grande hoje e essa informação todos têm acesso à informação, então todo mundo está pesquisando como fazer melhor e mais barato. Então isso impacta diretamente no nosso setor. E você, assim, como você observa a proteção que as políticas públicas dão a um setor tão importante da cidade? Um exemplo, você pega uma construção do Minha Casa Minha Vida em Campos e ela é feita com tijolo de cimento. E tendo um setor na cidade, um setor que precisa de uma ajuda da política pública, seja da prefeitura, seja do estado. Como vocês assim se sentem vendo dentro de casa, vindo um outro material que não é histórico e tão importante para a nossa cidade, né? Infelizmente não existe uma política pública que ajude ou proteja o nosso setor, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual. Isso não existe. Infelizmente, nós vimos aqui várias casas sendo construídas anos atrás, todas elas também com parede de concreto, com parede de formas que não eram utilizados nos nossos produtos. Então, é ruim. É ruim você ver uma cidade que tem 113 empresas de cerâmica e, de repente, você vê um local que vão ser construídas ali 50, 60, 100 unidades e que não tem nenhum tipo de produto da nossa cidade. Então não fortalece o nosso município, não fortalece quem traz receitas para o município. Isso é muito ruim. Hoje o mercado cerâmico, para as pessoas entenderem, né, como ele está, onde suas teias chegam, né? Quais são os mercados prioritários que o setor cerâmico de Campos atende? Então, Everton, nós atendemos todo o estado do Rio. A gente está falando da Costa Verde, até Paraty, está falando de Resende, Sul Fluminense, todo o Grande Rio, a região serrana, Norte e Noroeste. Nós atendemos todo o estado do Rio. Também atendemos todo o estado do Espírito Santo. A gente atende aqui a região litorânea aqui de Marataízes, Piúma, Guarapari, Sobe, também na região serrana do Espírito Santo, indo até o norte. Também chegamos com os nossos produtos no sul da Bahia, na região de Teixeira de Freitas, Prado, toda aquela região ali a gente também atende com
com produtos oriundos daqui da gente. Ali na região de Minas, mais próximo aqui da divisa com o estado, a gente também atende. E um pouquinho, muito pouco, com São Paulo ali, já também na divisa, mais próximo ali a Resende, então toda aquela região ali a gente atende. Muito pouco, mas atende também. Queria voltar, se me permite, Claro. Só cortar seu raciocínio, porque eu me lembro, e a gente acompanhou isso aí um pouco mais de perto, foi no governo Rosinha. Hoje não tem mais tanta, e nem sei se tem nenhum programa desse específico com um número tão alto, eu sei que não tem. Mas no governo Rosinha, prefeita, foram 4.500 unidades anunciadas, e eu não sei se construiu todas, mas do programa Morar Feliz, parceria com o governo federal, aquela coisa toda. E na época havia muita conversa de que Rosinha tentasse utilizar esse material, que é o nosso tijolo, e não aquelas placas meio parecido com aqueles muros mais antigos que a gente vê, aquela placa de cimento, né? Cimento com um vergalhãozinho fino ali e tal, aquela coisa toda que acelera o processo. É a tal do concorrente que você falou, novos entrantes, né? Isso. Que são esses concorrentes aí diretos do tijolo. Mas olha só, você tem uma quantidade de casas, e isso foi o quê? 2011, 2012, 2013, foi um pouco do primeiro governo dela, um pouco do segundo também. Então, você tem aí vários bairros, inclusive, novos, né, que a gente chama de... o pessoal apelidou de casinhas da Tapera, casinha ali na própria Baixada mesmo. Tem, logo depois de Goitacazes, já tem um residencial ali. Logo depois não. No Braga tem também? No Braga tem. No Braga. Casa próximo ali ao Hospital São José também, ao lado do tem. São José. Também Donana tem. Aonde? Donana. Donana também tem. Então, assim, qual é o impacto real sobre isso? Você falou, mas eu queria que você detalhasse, porque, assim, nós passamos por um período muito bom. Teve um boom de construção, teve aquela coisa. Depois daquela bolha que estourou lá nos Estados Unidos, refletiu na gente. E hoje a gente tem, visto aqui a olhos nus, não sei nem se é uma recessão, mas uma estagnação de novos empreendimentos imobiliários em Campos, novos prédios. Não tem mais. MRV, por exemplo, há muito tempo que não lança nada em Campos. Então, o setor hoje vive um momento difícil. Você fala sobre isso. E aquele momento do governo Rosinha, o que poderia ter mudado nessa vida hoje de vocês? Então, a gente tem que ser justo, Nogueira. No início do projeto das casinhas, como são conhecidas, utilizaram sim algumas empresas. A empresa que estava construindo, salvo engano, a Odebrecht, ela utilizava o tijolo, ela fazia umas formas com um tijolo no chão, depois ela suspendia e colocava. Depois isso foi substituído pelas paredes de concreto. Trazem mais agilidade, então a empresa, principalmente empresas de grande porte, visam muito a questão da agilidade da obra, mas vale salientar que o nosso produto ele é muito melhor para quem está morando do que uma parede de concreto. Então é importante falar, né, que no início foi utilizado e depois não. Quanto ao nosso, falando um pouquinho sobre mercado de campos, o mercado de campos imobiliário ele parou de verticalizar. Hoje nós temos salvo engano, tem um lançamento só de prédio, de uma torre. E essa questão ela mudou mais para bairros e condomínios. Campos hoje cresce muito mais na questão para bairros, Cidade Jardim, um lugar que cresce muito. Mas eu fui lá, desculpa te interromper, eu fui ali na Cidade Jardim, tem condomínios de luxo e condomínios de classe média alta, condomínios mais populares, tem de tudo ali, mas é gigante o crescimento ali, é interessante. Eu atribuo muito isso pós-pandemia. Pós-pandemia, o pessoal saiu um pouco dessa visão de verticalizar e morar mais no chão. É quintal, né? Exatamente. Não, porque desculpa, o Everton, porque a minha pergunta para lembrar esse fato, claro, evidente, não é nada contra político nenhum, Rosinha, não é absolutamente nada disso,
Mas é assim, a gente lembrar o óbvio, né? Que, poxa, se vai fazer 4.500 casas no maior parque cerâmico do Brasil, o segundo maior parque cerâmico do Brasil, o segundo maior produtor de tijolo do Brasil, como é que eu não vou usar tijolo? Tipo assim, é complicado, né? Seria um momento ímpar para poder fortalecer a indústria que existe no município. E na época, infelizmente, isso não aconteceu. Por que eu pergunto? É por isso que eu queria perguntar sobre isso, já que a gente está falando de concorrência, entrando nessa parte de saúde do setor, você só consegue evoluir com, hoje, tecnologia, principalmente. Como é que você investe em tecnologia com a venda baixa? Fica difícil. Fica difícil investir. Hoje nós temos algumas empresas que já estão buscando a automação. É um quantitativo muito pequeno enquanto ao número que temos no geral, mas existe essa preocupação muito pela falta de mão de obra. É algo que todo mundo reclama hoje, a gente conversa em vários lugares, independente de onde a gente vá, todo mundo fala muito da questão da mão de obra. Então vai partir um pouco para essa parte da automação. Não tenho o que fazer. Porém, esse é um custo alto. E vivendo um momento de incertezas, aí vem aquela preocupação do empresário. Vou investir? Não vou investir? O que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir conciliar essa questão de custos de produção, investimentos, manter a empresa, manter funcionários? Então isso é muito complicado, mas não adianta, é uma via que não tem como mais voltar. Tem que buscar de pouco a pouco, tá automatizando, tá melhorando processos para poder continuar vivo no mercado. Falando sobre o mercado, né, falando sobre um pouco do produto que vocês entregam ao mercado, né? São muitas cerâmicas, cada cerâmica com uma cabeça diferente, com um produto igual, porém diferente. Qual a estratégia que o sindicato tem para tentar padronizar o produto? Para tentar, pelo menos, ter um produto que seja, assim, de alguma forma parecido, que não haja tanta discrepância como a gente ouve falar no setor? Então, isso é uma pergunta muito boa, Everton. Nós, há cerca de um ano e meio atrás, nós fizemos uma parceria com a Firjan. Nós tínhamos um laboratório móvel no nosso sindicato e, através da parceria, que fica meu agradecimento ao presidente Luiz César Caetano, que é campista, presidente da federação da Firjan, ele fez um contrato conosco de comodato desses equipamentos do laboratório e nós entramos com a construção de um laboratório físico, não só um laboratório móvel. Então nós estamos agora na fase final para poder entregar esse laboratório para o setor, para os nossos associados, né? E logicamente quem não é associado também vai poder utilizar, logicamente pagando o que o associado não vai pagar, mas para trazer tentar igualar mais os produtos, trazer mais proximidade, que não haja tanta disparidade de que você acabou de falar. Eles são iguais, mas são diferentes. Entendeu? Produtos diferentes. Qual a diferença? Agora eu fiquei curioso aqui. É o tamanho, é o padrão? É a qualidade. É a qualidade? A gente está falando, quando a gente fala sobre laboratório, a gente está falando sobre qualidade. Logicamente, existe uma norma, a norma da BNT 15270-1, que a gente tem que seguir, são a norma que rege para a produção de tijolos. Existem medidas mínimas que você tem que acompanhar, e com o laboratório isso fica muito mais fácil. Não é um laboratório certificador, nós não vamos certificar o produto, nós vamos acompanhar o produto, e para certificar, aqueles que quiserem certificar o produto, nós temos o laboratório em Três Rios, que é um laboratório certificador, mas é muito mais fácil você alinhar seu produto aqui, testar ele aqui, e saber que ele já está ok e mandar para certificar, do que quando a gente não tinha um laboratório aqui e tinha que mandar direto para Três Rios para certificar lá, e sem ter muita noção de como estava o produto. Então, esse laboratório é de suma importância para o nosso setor. Porque o barro ele é extraído aqui, na nossa Baixada. Toda Baixada. Não panha de fora, tudo aqui. Não, todo aqui. Aliás, é um problema que depois a gente vai falar ambiental, que são aquelas cavas, né? Muito se fala em fazer poço de peixe, outro se fala, você tem que compensar o estado com aquilo, tem que comprar, inclusive, floresta aí para poder manter aquilo, enfim. Mas deixa esse assunto lá para frente, para poder entender que o Everton entende tudo, então para ele fica mais fácil. Aí para mim é bom que eu fico meio que aqui na mesma situação do ouvinte. O que é um laboratório? Vocês vão pesquisar
e vão examinar e acompanhar o quê? O barro, a sua qualidade, a sua formação. Como é que é essa questão do laboratório em si? Existem 3 testes que tem que ser feitos no produto, no tijolo, que é a questão da resistência mecânica. Então, vamos falar do bloco 91919, ele tem que atingir 1,5 megapascal de resistência para poder passar no teste e atender a norma. Tem 1,5 megapascal. 1,5 megapascal é a medida de pressão em cima sobre ele. Quantos quilos dá isso? E agora você me pegou porque eu não lembro exatamente, mas a medida é exatamente essa, 1,5 megapascal. Tem a questão da absorção de água, existe um limite mínimo e máximo para a absorção de água no produto, entendeu? Isso é importantíssimo, isso faz com que o produto tenha mais resistência, menos infiltrações e tudo mais. E tem a questão da acústica também. A acústica também, por causa de apartamentos, prédios. Exatamente. Que legal, cara. Isso aí eu nem imaginava que tinha também. E o tijolo tem essa capacidade? Tem. Existem vários, nós temos, chamamos de família, né? 9 centímetros de largura, família 9, família 11,5, família 14 e família 19. Esses são os blocos que nós produzimos aqui em Campos. Lembrando que no nosso setor, nós estamos praticamente 100% voltado para a questão de blocos de vedação. O bloco estrutural cerâmico nós não fazemos aqui na nossa região. Apareceu uma pesquisa aqui para mim, dá para mostrar aí, Beto, não, nessa câmerazinha tá habilitada. Rapaz, tem responde essa fórmula aqui, Beto. 1,5 não dá, essa escala aqui eu não consegui entender não, mas sobre a pressão, sobre o quilo, eu vou descobrir como é que é daqui a pouco, o que é, vou pedir agora pro Google me ajudar aqui. Você falou do laboratório, né? É uma conversa que eu tenho muito com meu pai, né? Ele é um grande entusiasta de laboratório, né? Por ele tava todo dia no laboratório. Porque eu falo que meu pai tem 2 vícios, né? Sinuca e tijolo, né? Então, assim, mas continuando, Matheus. Você tem mais ou menos a dimensão de financeiramente quanto que a cerâmica produz para a Baixada, produz para a cidade de Campos? Quanto que ela movimenta anualmente, mensalmente? Você tem esse número? Então, eu falei aqui mais cedo quando eu era aproximadamente no mensal de 20 milhões. Um valor aproximado. Existe uma sazonalidade no nosso setor, que são meses que a gente vende menos, que é mais ali no final do ano, dezembro, início do ano, janeiro, fevereiro, são meses que a gente normalmente vende menos. Já partindo de março até setembro, ali, outubro, são meses que a gente vende mais. Essa é uma sazonalidade que a gente vem acompanhando e que existe no nosso setor. Entendeu? Então, o que a gente movimenta hoje no nosso setor são aproximadamente 20 milhões de reais por mês. Que representa 140, 150 milhões de reais ano. Com certeza. E o que eu falei anteriormente, muito desse dinheiro é um dinheiro novo, é um dinheiro que vem de fora para dentro. É um dinheiro que está vindo de outros estados, está vindo de outras regiões de dentro do nosso estado, aqui para dentro da nossa cidade. Se você for pensar na questão social da distribuição, ele é um dinheiro que se distribui por toda a pirâmide social. Porque, em geral, os trabalhadores são de pessoas com a renda mais baixa. Inclusive, a gente reflete, né, pensar trabalhador de cerâmica é um trabalho braçal, cansativo, mas eles são, assim, em geral, pelo que eu conheço do setor, eles são bem remunerados. São bem remunerados. O trabalho é pesado. Não, é um trabalho sacrificante. É um trabalho sacrificante. Mas se a renda per capita, se você focar só para essa questão, você vai ter aí uma renda per capita muito alta. Muito alta. E conversando com um ceramista, ele falou: Cláudio, a gente paga em média R$700 por semana. Não sei qual é o valor aproximado. Aproximado. Pode ser para mais, para menos, depende de cada cerâmica, depende do volume produzido, do setor. E aí você faz uma conta, tem família com 5 pessoas, que 4 trabalham aqui com a gente. Então sim, faz a conta, 700 por semana, vai dar 2.800. 2.800 por mês vezes 4.
vai dar 11.200. Não é isso? Muito trabalhador deixa de trabalhar no comércio aqui no centro para trabalhar na cerâmica. Então você tem uma família com 5 pessoas ganhando 11.200 em média por mês, né? Dentro de uma casa só. Você vai no Brasil, você não vai encontrar isso quase que em lugar nenhum. Sim, então esse dinheiro distribuído por toda a cadeia, né? Porque o cara do trabalhador braçal, ele vai no açougue, ele vai no supermercado, ele vai na farmácia. Ele não vai gastar esse dinheiro dele em outro município, em outra localidade. Esse dinheiro vai ficar na Baixada. Esse dinheiro vai girar ali. E é muito o sentido das moedas sociais, né? Da Mumbuca em Maricá, que é fazer o dinheiro girar dentro da própria localidade. Então, acho que o setor cerâmico, para além de toda a contribuição das moradias, ela ainda traz essa questão que é fazer a renda rodar na própria Baixada, né, Matheus? Com certeza, com certeza. Por sermos 113 empresas distribuídas em toda a Baixada, então não fica concentrado, por exemplo, só em Goitacazes. Isso atende, a gente tem cerâmica em Santo Amaro, que é a mais distante, mais próximo a Farol, e tem aqui na Tapera. Então a gente está falando de toda a cidade tem alguma cerâmica próxima. Então as pessoas trabalham muito próximo também. Então esse deslocamento é mínimo. Então tem Martinlage? Tem Martinlage. Tem Martinlage e tem Ponta Grossa. Tem Ponta Grossa. De norte a sul, e leste também, a oeste. Nosso setor também pega um pedacinho de São João da Barra. Sim. Nós temos cerâmicos também na região de São João da Barra, ali no 5º Distrito. No 5º Distrito nós temos empresas ali também. São 7h48. Eu preciso fazer um intervalo, a gente precisa fazer uma pausa, o Matheus. Matheus Henriques, que é o presidente do Sindicato da Indústria de Cerâmicas de Campos. Acho que tem muito assunto para a gente falar. Você trouxe aí uma visão muito interessante, que essa questão de modernização do parque cerâmico. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso, falar um pouco mais. Qual a importância da Firjan nesse contexto? O que o Sebrae poderia fazer e não está fazendo? O que a Prefeitura poderia fazer e não está fazendo? O que o Estado poderia fazer, pelo menos a estrada não está fazendo, mas já vou logo falar. E assim, tem uma outra série de questões que a gente pode abordar sobre a estrutura do nosso setor, que é mal explorada por esses segmentos, como a própria Prefeitura, que pode participar mais, né, ativamente desse processo, porque, cara, hoje, sem dúvida nenhuma, eu não sei até se comparar com a cana, se tem algum tipo de comparação, se dá para fazer com o que a gente tem de produção de cana na região, o que movimenta mais. É uma coisa para a gente estudar e pesquisar isso aí, porque assim, você tem notícias aí de uma safra de cana dá em torno de, sei lá, 500 milhões de movimento para o comércio. Então você tem um volume muito grande, talvez o valor agregado da cana, enfim. Mas a gente estuda isso, entende e fala um pouco mais sobre essa potência que é o nosso polo cerâmico de Campos. Sobre modernização, por que a gente não produz aqui os chamados pisos? Podemos falar sobre isso também daqui a pouco, porque me parece que vem tudo lá do sul. Santa Catarina é o maior produtor. Santa Catarina é telha. Telha. Santa Catarina é telha. Telha. Então vem de São Paulo. Não, as cerâmicas. A de cerâmica branca. Branca, né? A nossa é vermelha. Vem mais de São Paulo. Vem mais de São Paulo. Então vamos falar sobre isso tudo daqui a pouco. São 7h51 em Campos. A gente volta a seguir junto com o Everton Luna aqui neste Folha no Ar de hoje, conversando com o Matheus Henriques, que é empresário e presidente do Sindicato da Indústria de Cerâmica de Campos. Pausa rápida aqui no Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, de Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.